A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Lembrando aos amados irmãos que este áudio será dividido em 2, aleluias, devido ele ser extenso, amém? Para melhor compreensão dos amados. Atos, capítulo de número 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus de glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, ao tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Amém? A palavra do Senhor, amados, ela vem a nos mostrar que o sumo sacerdote presumente era Caifás, aquele que presidira o julgamento do Sinédrio desfavorável a Jesus, culminando em sua morte. O Deus da glória apareceu. Deus interveio continuamente na história para falar com seu povo quando Deus falou primeiro com Abraão. Ele não estava no templo de Jerusalém e nem mesmo residia ou estava na Palestina. Saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. O texto não explica por que Abraão instalou-se em Harã, se a terra prometida era Canaã. Tudo o que se sabe é que Abraão escolheu esperar pela morte de seu pai antes de viajar para a terra prometida. Gênesis capítulo 12, verso 1. E não lhe deu nela herança. Deus moveu Abraão ao longo de sua peregrinação espiritual, abençoando-o continuamente. Aparentemente, a meta não era a posse da terra, pois Deus não deixaria Abraão instalar-se, estagna-se nas bênçãos do passado.
Antes da descendência de Abraão desfrutar da terra prometida, ele seria testado a viver em aflição em uma terra estrangeira. O pacto da circuncisão era um símbolo dado a Abraão para que ele nunca se esquecesse daquele Deus que prometera abençoá-lo. O sinal dessa promessa foi transmitido de geração em geração, de Gênesis capítulo 17 para o tempo do conforto entre Estevão e Sinédrio. Abraão foi salvo pela fé, Gênesis capítulo 15, verso 6, e o símbolo da circuncisão era um sinal externo que demonstra a autenticidade de sua fé. Semelhantemente, Deus não abençoaria os ouvintes de Estevão por causa da circuncisão deles, mas por causa da fé. A alusão dos patriarcas é uma referência ao neto de Abraão e aos seus 12 filhos. O nome do pai dos patriarcas, Jacó, significa usurpador, e foi mudado por Deus para Israel, defensor de Deus. Os 12 filhos de Jacó foram os fundadores das 12 tribos de Israel. A fome provou ser um dos meios providenciais utilizados por Deus para trazer os irmãos de José ao Egito a procurar alimentos. E o mais importante, foi o meio de promover a reconciliação entre eles. Estevão declarou que as 75 pessoas foram para o Egito. A passagem de Gênesis, capítulo 46, verso 26, indica que 76 pessoas acompanharam Jacó na viagem ao Egito. Não contando Jacó, José e seus 2 filhos, Estevão derivou o número de 75 Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Aparentemente, os tradutores somaram 12 esposas. Gênesis capítulo 46, verso 26, afirma que o número 76 não incluía as esposas. Entretanto, eram apenas 9 esposas e não 12, porque as esposas de Judá, Simeão, já tinham morrido e de José já estava no Egito. Por que Estevão fez a observação de que os patriarcas foram enterrados em Siquém? Naquele tempo, Siquém era um centro religioso dos samaritanos. Perto estava o Monte Gerizim, local onde fora construído o templo dos samaritanos. João capítulo 4, verso 20. Estevão fora acusado de falar contra o templo de Jerusalém, o que tinha tanto peso quanto falar contra o próprio Deus. O aspecto central do argumento de Estevão estava no fato de que Deus tinha falado com seu povo fora de Jerusalém, com ou sem templo. O local mais importante determinado por Deus ao seu povo era o Monte Sinai, que sequer ficava perto de Jerusalém. Os descendentes de Abraão desfrutaram de grande crescimento e prosperidade. O povo cresceu e se multiplicou, o que se tornou um grande inconveniente para os egípcios, especialmente a partir do faraó que não conhecia José. É possível que se pense que não haveria situação menos favorável para o nascimento de Moisés. Na realidade, Moisés nasceu em um tempo muito oportuno. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ninguém obteve tanta atenção e importância na tradição judaica quanto Moisés. A tradição dos judeus diz que inicialmente o faraó não tinha filhos. Por essa razão, Moisés estava sendo preparado pela filha do faraó para ser sucessor do trono do Egito. Logo, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, a fim de preparar-se para tão grande desafio. Mais tarde, Faraó teve um filho que se tornou primeiro na sucessão do trono do Egito, assumindo assim o lugar de Moisés. A tradição judaica também afirma que Moisés tornou-se um grande líder entre os egípcios, conduzindo-os à vitória contra os etíopes. Portanto, ele era poderoso em suas palavras e obras. Na opinião de alguns rabinos, 40 era a idade em que um homem já tinha atingido a maturidade. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. Os primeiros 40 anos são passados no palácio do faraó. Os próximos 40 anos são passados no deserto. E os últimos 40 anos são daqueles em que Deus delegou a ele o cuidado do seu povo. Moisés iniciou o seu período de treinamento depois de tentar libertar os israelitas de um modo não determinado por Deus. Nós devemos ter o cuidado de fazer o trabalho de Deus da maneira como Ele quer, no tempo dele, pelas razões e motivações dele. Já disse que Moisés passou 40 anos pensando ser alguém. Passou mais 40 anos achando que não era ninguém.
E finalmente passou mais 40, descobrindo o que Deus pode fazer com alguém que não era ninguém. Amém? Esta é a palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Espero você no próximo áudio, que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.